Vamos entrar na palavra de Deus. Quantos creem que Deus é bom? Amém. Muito bem. Vamos seguir o nosso tema. Hoje eu quero falar sobre sinais, fé, palavra e obras. Porque esse é o nosso tema do mês. Preparados para as boas obras. Vamos orar mais uma vez aí no seu lugar. Baixa a sua cabeça. Senhor, nós te damos graças, nós glorificamos o teu nome. O Senhor é bom, tua misericórdia, Senhor, permanece para sempre. O Senhor cuida de nós, acabamos de cantar, que a tua bondade nos seguirá, que a tua bondade está sobre nós, Senhor, que a tua presença nos acompanha. E nós sabemos que o Senhor tem sido bom conosco todo o tempo. Obrigado por esse momento, fala conosco, ministra-nos a tua palavra, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, neste lugar. Vem sobre nós, faz algo novo, dá-nos poder, ousadia, graça, autoridade, que é o que nós precisamos para viver e fazer as boas obras que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado, Senhor, por esse dia especial, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 18. Boas obras, as obras que nós temos que fazer são de Deus, não são nossas. Nós falamos domingo passado que nós não somos capazes, não fomos criados com Deus, com a capacidade de determinar o que é certo e o que é errado. Só Deus pode fazer isso. O que é bom e o que é mal, só Deus pode fazer isso. E as obras que eu tenho que fazer são aquelas que Deus me mandou fazer. Jesus disse: eu estou aqui para cumprir as obras do Pai, para fazer as obras do Pai. Eu obedeço ao Pai, eu faço a vontade do Pai. Jesus viveu nessa terra fazendo a vontade de Deus. Ele sabia que a sua missão era fazer as obras de Deus. Marcos 16, 14 assim. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia. Quero introduzir essa mensagem comentando um texto muito conhecido por nós. Um dos textos, claro, mais importantes da Bíblia, além de João 3,16, que é Mateus capítulo 22, versículo 36, que diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, vamos entender uma coisa. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é adoração. Por isso, eu sou um adorador. Deus busca gente boa, gente que faça obras sociais, gente que... Não, Deus busca adoradores. Porque um adorador é alguém que ama a Deus de todo o seu coração. Senão eu só canto, eu só estou cantando, eu não estou adorando. O adorador é um filho
que ama ao Pai. Então, ele ama Deus com todo o seu entendimento, então isso torna um adorador. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Isso é missão. Fala comigo, missão. Isso são obras. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Você não pode dizer que ama, porque esse amor tem que ser traduzido em obras, em atos, em ações, em feitos. Então, amar a Deus é adoração. Amar ao próximo é missão, evangelização. Né? E discipulado. Discipulado é a missão, é a obra que Deus nos mandou fazer. Durante todo o ministério terreno de Jesus, Jesus falou sobre o reino. Por isso, os seus seguidores esperavam que ele restituísse o reino de Deus na terra, o reino a Israel. Eles esperavam que Jesus, houve um momento que eles esperavam que Jesus se rebelasse contra Roma, se sentasse em um trono e se declarasse rei de Israel. E eles achavam que o Messias seria alguém que viesse para estabelecer um reino político. E não. Jesus demonstrou que quando Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Atos, capítulo 1, versículo 8, disse que o Espírito Santo capacitou a igreja com poder para cumprir a missão, que também é a de levar o reino de Deus a outras pessoas, a outras nações da terra. Então, irmãos, a grande promessa de Deus é que Deus decidiu chamar pecadores perdidos para transformá-los em pecadores perdoados. Né? Nós concluímos algumas coisas. Que primeiro, o que Deus nos mandou fazer, o que Jesus nos mandou fazer, é para todos. O que Ele nos mandou fazer são obras. É para o benefício do meu próximo. É para abençoar o meu próximo. O que temos que pregar já nos foi ensinado, já nos foi dado. O que nós temos que fazer e viver, Ele já nos deu. Nós temos a sua palavra. E ontem, nós tivemos aqui o Dr. Eberlin, cientista, e nós ficamos impressionados. Olha, todos nós saímos daqui impressionados com a forma como ele, como cientista, ele defendeu a Bíblia. Ele defendeu a Bíblia. Ele mostrou para nós que a ciência depende da Bíblia, a Bíblia não depende da ciência. E que nós encontramos, e ele nos mostrou como encontramos a ciência na Bíblia. Que se os homens tivessem buscado a Bíblia, não precisavam gastar anos tentando descobrir algumas coisas. Enfim. Então, hoje em dia, há muito conhecimento, mas pouco conhecimento da palavra de Deus. As pessoas leem muitas coisas hoje, mas leem pouco a Bíblia. Não há muito tempo para ler a Bíblia. E hoje está cheia de gente presumindo que conhece a Bíblia. Apenas presumindo que conhece a Bíblia. Nós vamos entender que a Bíblia é tão importante para nós, porque Deus não faz nada sem a sua palavra. Toda a obra de Deus, ela é resultante da palavra. O mundo foi criado, não por uma explosão, Big Bang, buf, e tudo aconteceu, como ele falou ontem. O mundo não foi criado a partir de uma ameba. Isso é, a minha tataravó não era uma ameba. O meu tataravô não era um mono, não era um macaco. Nós fomos criados pela palavra de Deus, a imagem e semelhança dele, de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos seres
criados, nós não nascemos por acaso, nós não somos resultados de uma explosão qualquer que nos trouxe a este mundo sem propósito, sem objetivo, simplesmente eu apareci, ei gente, aqui estou, o que vai acontecer? Não, você foi criado por Deus e criado com um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um plano de Deus na sua vida. E se você está aqui ainda, e se você não foi embora ainda, seus dias ainda não terminaram, é porque Deus ainda tem algo para fazer. Através da sua vida. Deus não faz nada sem a sua palavra. Nenhum sinal, nada vai ocorrer nesse mundo, se não é resultado da palavra de Deus. O mundo e toda a criação foram feitos pela palavra de Deus. E disse Deus. E disse Deus. E o que Deus disse, se fez. Toda obra, toda a criação é obra de Deus. Ele disse para nós ontem, ele disse, não chamem natureza. Não diga, a natureza fez isso, a natureza fez aquilo. Quantos de vocês já ouviram falar numa tal de mãe natureza? Quantos conhecem a mãe natureza? Já viram por aí? Não. Então não diga natureza, diga obra de Deus. Amém? Isso é obra de Deus. Quando eu entro lá na estufa da profetisa e vejo aquelas plantinhas, cada uma de um jeito, cada uma feita de um jeito, umas redondinhas, outras compridinhas, outras com uma florzinha pequenininha, maravilhosa, colorida, uns detalhes assim impressionantes. A gente só pode dizer uma coisa. A gente não pode dizer, olha mãe, não. A gente só pode dizer uma coisa, isso é obra de Deus. Alguém poderoso, criativo, fez isso daqui. Quem poderia pensar em algo assim? Né? Até a barata ele fez. A gente não sabe para que ela serve, mas talvez ela sirva só para assustar as mulheres mesmo. E não só as mulheres, porque eu já vi homem correndo de barata, já vi homem pulando janela, por causa de barata, né? Aí para não dizer que ele tem medo, ele diz, eu tenho nojo. Já peguei já qual que é, né? Mas assim, o povo, Deus não nos chamou apenas para esperar e viver sinais do Evangelho. Ele nos chamou para sermos protagonistas de um propósito, de um plano maior na nossa vida. Não somos apenas pessoas religiosas. Eu creio na palavra de Deus. Quer dizer, hoje, eu prefiro ficar com Cristo, que nos deu a ordem de que nós não deveríamos ser pessoas acomodadas, que nós deveríamos ser pessoas cheias de obras poderosas na nossa vida, que nós pudéssemos ter em nós manifestações da sua presença, da sua graça, do seu poder, manifestações da presença do seu Espírito, da sua sabedoria sobre nós. A Bíblia diz, se você não tem sabedoria, se falta na sua vida sabedoria, peça a Deus, porque Deus quer te dar sabedoria. Sabedoria para a vida. Para viver nessa terra, Deus tem para você um propósito e Ele quer te dar sabedoria para viver esse propósito. Sabedoria para decidir e escolher. Quantas vezes nós já nos arrebentamos em alguma situação porque não tivemos sabedoria para tomar decisões. Eu conversei com uma pessoa essa semana, um empresário, e ele veio conversar comigo, e ele me chamou para conversar, e nos sentamos, e ele disse, eu saí da presença de Deus, eu tinha um chamado de Deus na minha vida, eu saí da presença de Deus, porque eu fiz uma escolha, eu fiz. Ninguém fez, ninguém me levou a isso, eu fiz uma má escolha, eu tomei uma péssima decisão, não foi ninguém que me obrigou, ninguém que me mandou, eu fui seduzido por uma situação e eu decidi ir por esse caminho.
E eu saí da presença de Deus. E eu fui ao mais fundo do poço que você pode imaginar, apóstolo. Mas foi uma decisão minha. Eu não perguntei para Deus, eu não falei com Deus. Simplesmente eu decidi. E isso me tirou do caminho do Senhor. Destruiu com o chamado de Deus a minha vida. E agora a única coisa que eu quero é voltar. Eu quero, você crê, apóstolo, que Deus ainda me aceita? Eu falei, Deus nunca te rejeitou, foi você que saiu da presença dele, foi você que deixou os propósitos dele. Os propósitos dele são eternos. Ele continua firme, ele continua fiel. Ele não falhou com você, ele não falhou com você, ele nunca vai falhar com você. Então, ele está, agora, ele é um empresário, ganhou muito dinheiro e tudo, e agora ele está desesperado porque ele quer servir ao Senhor. Eu vou deixar tudo isso e vou servir ao meu Senhor. Vou fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Eu falei sim, vai fazer as obras de Deus na sua vida. As obras de Deus, aquilo que Deus preparou para você fazer, ainda está em vigência. Deus, não há vencimentos nos planos de Deus, não há vencimento nos dons de Deus. Não há, Deus não te dá o dom e diz, olha, esse dom vai estar com você até dia tal, do ano tal. Não, tudo que Deus coloca em nós é eterno. Sua salvação é eterna, sua alegria é eterna, sua paz é eterna. Aleluia! Tudo que Ele coloca em nós é eterno. Então, eu fico com Jesus. Esses sinais acompanharão aos que creem. Aos que creem. Não é para qualquer um, é para os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se beberem veneno mortal, não nos fará dano nenhum. E imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Isso são obras. Boas obras. Sim ou não? São boas obras. Uma pessoa atormentada. Uma vez eu estava, e eu conto isso, porque é um fato real, aconteceu e conto isso para a glória de Deus. Eu estava em Costa Rica, em 1995, 96, por aí. Eu estava em Costa Rica, num evento na Igreja Cristo Centro de Costa Rica, nós tínhamos mais de quase umas 2.000 pessoas, era como 1.800 pessoas, tinha gente de vários países, vários lugares. Era um congresso, um seminário de guerra espiritual e libertação. O apóstolo Norma era um dos preletores, o pastor Frank Hammond, o autor da Porcos na Sala, era um dos outros preletores, e eu estava lá. E a ordem, na hora da ministração, a ordem do pastor foi, ninguém, se tiver alguma manifestação, ninguém faça nada, porque nós já temos pessoas preparadas para orar, já temos pessoas preparadas para a libertação. Então, quando o apóstolo Norma começou a orar, teve várias manifestações, eu fiquei no meu lugar, porque eu aprendi a obedecer. Eu aprendi a bênção da obediência. Entende, irmãos? Eu aprendi a obedecer dentro da minha casa e eu aprendi a obedecer quando eu estava me preparando nesse processo de Deus todo aí. Eu poderia ter me rebelado e dizer, não vou limpar o banheiro, vou limpar outra coisa. Mas eu tratei, mesmo resmungando, tratei de obedecer. Jesus conta a parábola de um homem que mandou o seu filho para vir trabalhar. Ele falou, vou, e não foi. E chamou o outro falou, não vou, mas acabou indo, obedeceu. Às vezes, mesmo resmungando, porque obedecer não é uma opção para nós. Para você obedecer a Deus, obedecer à liderança que Deus coloca sobre a sua vida, não é uma opção. Ninguém diz amém, mas eu acredito nisso. Não é uma opção. Então, eu obedeci e fiquei quieto no meu lugar. Passou-se um tempo, não me lembro que período de tempo, muito calor. Dois homens saem de uma sala e vêm na minha direção.
eles estavam suados dos pés à cabeça. E disseram, pastor, você pode ir lá orar, porque nós não estamos conseguindo. Tem uma mulher lá que está extremamente endemoniada, toda torcida, e a gente não, inclusive, ela está cuspindo. Ela cospe na gente. Eu falei, gente, misericórdia. Aí, eu falei assim, olha, irmão, foi dada uma ordem de que a gente não deve ir orar sem autorização, então você vai falar com o pastor, se ele autorizar, eu vou lá orar. Veja o segredo. Entenda o processo. Aí um deles foi lá e veio. Olha, o pastor falou que você pode ir lá orar. Aí eu fui. Quando eu entrei, tinha uma mulher, não parecia uma mulher, era na verdade um monstro. Era uma coisa transfigurada, totalmente transfigurada. Ela estava toda torcida, dobrada, punha uma língua para fora enorme, e cuspia, e rosnava, como se fosse um animal. E eles estavam ali já há muito tempo tentando, e aquele demônio tomou aquela mulher, a subjugava de tal maneira que a transformou até fisicamente. Até contar isso para vocês, vocês acham que isso não é... vocês não sabem de nada. Coisa séria. Aí, eu entrei ali e eu falei, Senhor, eu não vou ficar aqui 2 horas recebendo cusparada aqui, não. Não vou, não. Em nome de Jesus, o que está acontecendo aqui? Aí o Senhor falou comigo, essa mulher foi feito um trabalho de macumba com terra de cemitério e não sei o que, Deus me mostrou. E aí eu fui direto, em nome de Jesus, aquele trabalho que foi feito no cemitério, com terra não sei o que, comecei a repreender. Ela começou a virar e fazia assim como se fosse uma serpente assim, e virava para cá, e virava para cá, e rosnava, e gritou, e na hora se endireitou assim. E na hora, aquele ser estranho era uma mulher. E aquele demônio foi embora. E ela ficou livre, ela abriu os olhos, assustada. Aí pegamos ela, a abraçamos, oramos por ela. Ela estava destruída, aquela mulher. Os demônios tinham feito miséria na vida dela. Não é uma boa obra libertar alguém que está assim? Sim ou não, irmão? Libertar alguém que está oprimido pelo diabo, e o Senhor nos chamou para fazer isso. O Senhor nos chamou para fazer isso. Quantas vezes a gente foi lá na praça, olha, eu vou te dizer uma coisa, antes de contar essa outra, esses irmãos vieram. Aí quando terminou, todos vieram, pastor, ora por nós estamos tão envergonhados, porque a gente ficou lá 1 hora, você chegou lá em 1 minuto. Eu falei assim, irmão, isso não tem nada, isso tem a ver com uma coisa, obediência, a autoridade que Deus nos dá, porque é o seguinte, quando o Senhor disse, meu nome expulsarão os demônios, isso não tem nada a ver com os demônios, isso tem a ver com autoridade, diga comigo, autoridade. Quando você obedece, Deus te dá autoridade. Quando você obedece a palavra, quando você obedece às autoridades, Deus te dá autoridade. Falei, irmãos, isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com Deus, com a palavra, com obediência. Vocês obedeceram, por isso Deus fez isso. Nós obedecemos às autoridades, por isso Deus fez isso. Quando a gente ia na Praça da República pregar, porque a gente ia na Praça da República pregar, isso aconteceu antes de casar, e depois nós éramos noivos, namorados, a gente ia juntos. Depois da faculdade teológica, a gente ia para a Praça da República para pregar. Parava lá com violão e juntava um monte de gente, e lá se reuniam os homossexuais, os drogados, tudo se reuniam. E vira e mexe, caía alguém endemoniado na praça. Aí tinha uma banca de jornal lá, que tinha uma cobertura assim, a gente levava na banca de jornal fechada. A gente levava lá, e os demônios ficavam na banca lá. E a gente sai em nome de Jesus, no meio da rua, na calçada. Aí um dia nós estamos lá expulsando os demônios, chega um policial. Chegou, olhou e falou assim, o que está acontecendo aqui? Aí eu olhei para ele, o que eu ia falar para aquele policial? Eu disse para ele, olha, policial, o senhor acredita ou não, mas é demônio.
Ele arregalou os olhos assim e falou, tá bom, foi embora. Arregalou os olhos assim, foi embora. E falou, tá bom, e nós ficamos lá. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas perturbadas, oprimidas por demônios, por espíritos malignos. Quando eu era criança, que eu entrei com a minha mãe, 8 anos de idade, eu entrei na casa da vizinha para orar por ela. Nunca ninguém tinha entrado naquela, era uma casa estranha. Já viu que tem bairro que tem casa estranha? Né? Que tem gente que tem medo de ir lá. Não sei quantos já moraram em lugar assim. Aí as criançadas inventam de tudo, né? Lá tem não sei o quê, lá tem um homem do saco. Né? Lembra? Aí naquela casa era assim. Aí chamou a minha mãe para orar. Minha mãe me chamou para ir com ela. Quando eu entrei, tinha um quarto escuro, uma mulher na cama com o cabelo desse tamanho assim, com uma cara estranha. Quando minha mãe começou a orar, ela começou a rosnar. Eu saí correndo, larguei minha mãe sozinha e fiquei lá fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus nos chamou para fazer boas obras. As obras que Ele nos mandou fazer. Por que não estamos expulsando demônio? Não existe mais demônio? Não existe mais? Acabou? Ou ainda há pessoas oprimidas, extremamente oprimidas por demônios, por espíritos malignos, doentes, violentas, porque tem espíritos atormentando suas vidas, suas famílias, e o Senhor nos chamou para fazer. O que Ele nos chamou para fazer? Expulsar os demônios. Isso é autoridade. Agora, Ele também disse, falar novas línguas, isso é poder. Diga comigo, poder. Poder tem um propósito. Poder tem o propósito de testemunhar. Ele me dá poder para que eu seja testemunha, para que eu leve a palavra de Deus a outros. Nunca Deus me dá algo para mim. Deus sempre me dá algo para que eu faça a sua obra nessa terra, na vida de outros. Receberão poder. Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. A gente se move a outros lugares, a gente se move a outros países, a gente passa por situações difíceis, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que e não lá, quando a gente estava começando? Pouco tempo atrás, e tempos assim. Quando na África, quantos exemplos de levar a gente numa província distante, num lugar onde tem aquelas casinhas de barro, de cobertura, de palha, e assim, nós fomos horas viajando para dormir num lugar assim, e não tem banheiro, porque o banheiro sempre é todo banheiro, né, irmão? Você olha assim, tem quilômetros de banheiro. Fica à vontade, irmão, pode usar onde você quiser. Né? Então, aí, o pastor diz assim, olha, colocou 3 homens numa cama de palha. E a cama tinha um buraco no meio, a gente deitava aqui e acabava um por cima do outro. E colocou uma lata, e falou assim, se vocês forem fazer alguma coisa, é na lata. E eu falei, eu espero que vocês não façam nada nessa lata. Porque ele diz assim, vocês não saiam de madrugada, não abram a porta e não saiam, porque tem hiena, tem javali, tem leão. E pronto, aí um deles nem dormia, ele tremia assim. Aí às 3 da manhã, dá uma crise no irmão, ele resolve usar a lata. Aí o outro fala para mim, agora me deu vontade também. E eu falei assim, eu não vou, vocês vão fazer isso comigo, nesse quarto, nesse lugar pequeno, vocês vão fazer isso aqui. Aí eles fizeram. Aí que eu fiz? Peguei a lata, abri a porta, olhando, fica aí Simba, fica aí. E coloquei a lata para fora e fechei a porta. Parece engraçado, mas... E é engraçado. Mas pensa, nos perigos que a gente enfrenta, quando a gente vai fazer a obra de Deus. Né?
quando a gente vai fazer a obra de Deus. É tão bonito você pregar em cima de um púlpito, mas quando você vai onde está o sofrimento, a doença, a enfermidade, você está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo boas obras. Aí diz assim, se você pegar em alguma serpente, não fará dano nenhum. Não está mandando você pegar. Se você for procurar uma serpente, vou pegar porque a palavra de Deus falou que ela vai te morder e você vai morrer. Não é disso que está falando. Está falando de ousadia. Diga comigo, ousadia. De ousadia, de não ter medo. De não ter medo. Ousadia para crer no milagre. Ousadia para orar. Ousadia para testemunhar. Ousadia para abençoar alguém. Ousadia para falar de Jesus. A ousadia de Davi contra Golias. Davi foi ousado, sim ou não? Quem é esse moleque? Quem é esse menino? Loirinho, os olhos azuis, fraquinho, para lutar com um gigante poderoso. Quem é você? Olha aqui, meu amigo, minha força, meu poder não está em mim. Eu vou contra você porque você afrontou o Senhor dos Exércitos. E Ele quer estar comigo, é no nome dEle que eu vou. Você vai ter que se ver comigo. Imagina, aquela coisinha pequenininha dizendo, ainda vou arrancar sua cabeça e vou pendurar não sei aonde. Ousadia. Ser ousado. Não ter medo. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que nós vamos ter que ser ousados. Sim ou não? Nós vamos ter que protestar contra muitas coisas erradas que vão começar a acontecer nesse país. Como que nós vamos resolver? Vocês já viram que já estão querendo aprovar linguagem neutra nas escolas, ou tirar, porque foi proibido, um decreto presidencial que proibiu o uso de linguagem neutra nas escolas. E agora o Supremo Tribunal vai tirar essa proibição. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sentados dizendo, e agora? E agora? Olha que isso... Não, nós vamos protestar. Obrigado por esses améns assustados assim, mas nós vamos protestar. Porque nós cremos. Porque nós precisamos levantar, nós precisamos ser ousados. E mostrar a esse mundo os valores, a palavra de Deus, a fé. E depois, impor as mãos sobre os enfermos. Diga comigo, isso é fé. Fé. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos crer na cura. Nós precisamos crer nos milagres. Eu tenho um testemunho e agora é a hora de... Cadê? Aqui. Foi grande seu testemunho, foi aumentando. Ela me mandou um testemunho e depois aumentou. Falando, não, apóstolo, Deus fez mais coisa. Eu falei, glória a Deus. Então eu vou ler aqui o testemunho. Diz assim, graça e paz, meus irmãos. Gostaria de dar 2 grandes testemunhos. Era 1, virou 2, né? Para a edificação da igreja. Preciso voltar para 2018, quando eu congregava aqui. Deus abriu as portas para que eu morasse em Porto Seguro, Bahia, nos últimos 4 anos. Onde tive os maiores ensinamentos, experiência e amadurecimento com o Senhor toda a minha vida até hoje. Continuei conectada com o Ministério Cristo Centro, quando veio a pandemia, acompanhando os cultos online semanalmente, mas lá congregava na igreja, em outra igreja. Vocês oraram por mim no segundo semestre de 2021, pois quase parti devido a um quadro muito grave de Covid, eu me lembro. Foi, meu Deus, foi duro para nós, né? Para os pais e para nós. Muitas lutas vieram após a doença, inclusive financeira. No último Natal, em obediência à direção do Espírito Santo e dos meus pais, retornei para São Paulo e para essa abençoada igreja. Em busca de uma oportunidade de trabalho fixo para reorganizar as finanças, enviei aproximadamente 800 currículos em poucos meses. Entretanto, apenas dia 3 de janeiro, uma vaga em especial me causou empolgação e forte desejo de me candidatar e passar. Mais de 460 pessoas se inscreveram na vaga, mas para a glória de Deus eu fui uma das selecionadas para participar do processo seletivo. Participei de uma entrevista online com o gerente de recrutamento. Fiz testes com mais de 300 perguntas, longos dias de espera. Eu realmente gostei tanto desse emprego que parei de enviar currículos para outras vagas e recusei entrevistas, tomando realmente posse desse emprego.
Ousadia, né, irmãos? Posse, autoridade. Participei dos 7 dias de oração para 12 meses de conquista. Aqui na igreja. E foi tremendo demais. O inimigo tentou me impedir por motivos de saúde. Outra vez nos assustou, né? Mas estive presente todos os dias. E um dos pedidos que apresentei diante do Senhor foi essa, da porta de emprego, caso fosse o agrado dele. Fui convidado para uma entrevista presencial com o gestor da vaga, com o diretor de recursos, no último dia 13. Essas entrevistas foram desmarcadas, mas espera, remarcaram para dia 17. Infelizmente, antes de chegar na entrevista, passei por um acidente que ocasionou muito trânsito, ponte parada, chuva, enchente, São Paulo. Considero que o nervosismo me atrapalhou na entrevista, mas quando retornava para casa, o Senhor ministrou meu coração, dizendo que essa foi a forma dele mostrar que não se tratava do meu desempenho ou mérito, mas da graça e do amor dele. Que a porta dele abre e ninguém fecha, que a porta que ele fecha ninguém abre. Ele me deu uma palavra, eu te deixarei como quem sonha, entrei no teu hoje, mudo todas as coisas, tua visão, arranquei as escamas dos teus olhos, fazendo com que você veja através da minha ótica, isso se chama poder da minha graça. Poder. Você sempre lembrará que foi eu que fiz. Mesmo quando você não acreditar mais, não deixe de me adorar, me amar, achar que não merecias. Eu, Senhor, te digo, será infinitamente melhor e maior, te surpreendo e tudo mais. Meu Deus, está grande a coisa aqui, hein? Dia 19, depois do horário comercial, recebi uma ligação da empresa dizendo que eu tinha sido aprovada. Glorifico por sei que certamente não foi pelo meu mérito, somente pela graça. O poder de Deus que está em nós opera maravilhas, irmãos. Glorifico, pois sei que certamente não foi pelo meu mérito. O Senhor é quem dá a respiração, a vida e tudo mais. Né? Mas no dia 20, acordei com fortes dores no peito. E posteriormente tive que cumprir uma exigência da empresa, tomando a 3ª dose da vacina. Melhor não falar. Né? Melhor. Senão eu não nem vou falar nada, porque senão... O Senhor colocou paz no meu coração, pois disse que mesmo que eu tomasse algo mortífero, não me faria dano algum. Como está em sua palavra, que eu acabei de ler. Se você tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, aí de novo nós estamos orando por ela, porque os pais vieram, olha, está internada. Eu falei, Jesus. Felizmente a dor aumentou, precisei ir ao hospital onde fiquei internada. Fiz e repeti exames de sangue que apontaram quase o triplo do máximo da enzima no coração, com suspeita de um princípio de infarto. Nenhum medicamento continha dor. Foi descartada a suspeita de infarto e apontada uma miocardite, algo que é sério também, algo que já tive no processo de admissão da vaga, com exame médico admissional para fazer, e me vi nessa situação. Que luta, que guerra, que vitória. Orei muito e pedi ao Senhor que o exame e o quadro revertessem pela mão dele, e agradeço pelas orações, ajudas e mensagens, em especial a Selma, o pastor Matos, o pastor Marcos e outros pastores. Não vou citar todos os nomes, que oraram, que ajudaram, e Deus ouviu nossas orações. Os exames normalizaram e a única coisa que apareceu foi um pequeno líquido no pericárdio. Fui invadida por um alívio e gratidão. Deus é maravilhoso. Dia 1º, comecei a trabalhar nessa empresa incrível, multinacional. Estou amando. Descobri que os 3 testes que eu fiz eram de uma tecnologia francesa que identificava se eu seria compatível com os gestores diretos, gerente, diretor, e para a glória de Deus, até esse detalhe ele preparou. Meu perfil é compatível com o perfil das pessoas que precisava, e isso era eliminatório. Não bastasse isso, descobri anteontem que uma pessoa começaria no dia 2 nessa vaga, e essa pessoa desistiu. E o chefe, só milagre. O chefe do meu escritório me contou isso chorando, dizendo exatamente essas palavras: Isabela, você é a mais prova para mim que Deus existe. E eu vejo isso em você. Ser filha do rei significa ouvir centenas de não, para que o sim do Senhor fosse para trabalhar literalmente em um palácio. E esse é o nome da empresa? Palácio? Eita, Senhor. Significou vencer as adversidades na saúde e experimentar o cuidado de Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos?
que o meu testemunho edifique. Dobremos os nossos joelhos e glorifiquemos ao Senhor. A Isabela. Fique em pé, Isabela. Vamos dar um aplauso ao Rei da Glória pela sua vida. Né? Obrigado por esse testemunho, porque nos edifica e nos mostra que a palavra de Deus tem poder, que a oração tem poder. Domingo, demos um testemunho aqui, li também um testemunho de alguém que foi curado de câncer. Por que nós estamos fazendo isso? Porque Deus ainda age nos dias de hoje. Ele ainda cura, Ele ainda sara, Ele ainda liberta. Ele quer fazer, Ele vai fazer através da minha vida e através da sua vida. Aleluia, fica em pé no seu lugar.